Em debate hoje no Academia, entre o actus e o factum, os comportamentos contraditórios no direito privado. Tema da dissertação da mestre e doutora em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, Helena de Carvalho Gomes. E eu gostaria já de passar a palavra mais uma vez, para continuar aqui o nosso debate, ao professor Flávio Salles. Eu gostaria de voltar a esse debate a partir do posicionamento do professor Aiston. Quanto à tendência que nós vemos de se fazer uma legislação muito minuciosa, tentando abarcar todas as hipóteses que possam existir no relacionamento humano, e o professor citou o Código do Consumidor. Acho que, lamentavelmente, isso acontece, porque quando você coloca as hipóteses, quando você limita as hipóteses e procura dar aquelas situações em que a lei deve ser aplicada, você está, de um lado, limitando. As pessoas acham que aquilo é o que existe, que dali para frente não tem mais nada. E do outro lado, e aqui eu vou ao encontro da sua tese, do seu posicionamento, as próprias pessoas buscam a própria contradição naquelas limitações que lhe foram impostas. Não é? Então ela sabe que não pode falar isso, ou dizer isso, ou se comportar dessa maneira, porque houve uma delimitação no texto legal. Mas de repente ela busca um caminho para contradizer, para buscar naturalmente a sua contradição. Então eu acho que estimula esse tema da contradição, do comportamento contraditório, em que a pessoa busca caminhos entre as limitações impostas pela lei. Quando, na realidade, se você ficasse no plano dos princípios, no plano da apresentação de princípios, você teria muito mais possibilidade de fazer a composição do seu comportamento, e não a contradição do seu comportamento. Então, é essa a ideia, nessa segunda etapa, que eu coloco a partir da posição do professor Aiston, sobre essa coisa. Lamentavelmente, e acho que é uma tendência muito perigosa, inclusive, você tentar, num texto de lei, estabelecer todas as hipóteses de aplicação daquela lei. Na realidade, você deveria estabelecer os princípios, e os princípios, então, seriam os norteadores da conduta humana, e não as regras pré-estabelecidas que o legislador tenta colocar e que acaba não colocando porque a imaginação não tem limites. E essa é a colocação que eu faço à professora. Muito obrigada. Bom, na verdade, como eu disse anteriormente, a lei jamais vai conseguir prever na sua hipótese a riqueza da realidade. Ela jamais, melhor dizendo, vai conseguir abarcar toda aquela riqueza. E é justamente por isso que se fazem necessários instrumentos para poder corrigir essas distorções que podem muito bem se verificar em razão da aplicação das consequências previstas naquela figura legal, né? Em razão da verificação dos elementos previstos na hipótese. Então, por mais que se queira prever minuciosamente, jamais vai se conseguir chegar a todos os elementos que compõem aquele caso concreto, que é levado ao exame pelo juiz, e que, sim, devem ser levados em consideração no momento em que se diz o direito. Porque, do contrário, corre-se o risco de se aplicar estritamente a lei e se estabelecer uma situação de teor marcada por um forte teor de injustiça. E o direito não é só segurança nem só justiça. Essa que é a grande dificuldade que marca historicamente o direito, né, e marca também na sua essência, e que, na verdade, constituiu até o marco teórico da minha dissertação. Essa dialética entre segurança e justiça, como equilibrar os dois? E eu não vejo outra saída senão deixar ao juiz, que é a pessoa que está ali próxima do caso, que pode avaliar todas as circunstâncias do caso, né? Deixar justamente ao juiz a avaliação da aplicação da lei.
sempre tendo em mente a ideia de que esses instrumentos corretivos devem ser utilizados com muita parcimônia. Aqui no programa nós estamos recebendo o professor Flávio Salles, que é professor de Direito do UniCeub, e também o professor Aiston Henrique, que é professor de Direito do IESB, o Instituto de Ensino Superior de Brasília. E, claro, para debate hoje aqui no programa, o tema é justamente entre o actus e o factum, os comportamentos contraditórios no direito privado, que é o tema da dissertação da professora Helena de Carvalho. E eu gostaria de passar mais uma vez a palavra ao professor Aiston. Bom, mais uma vez registrando a qualidade e a consistência do trabalho da professora Helena, eu vi que o trabalho foi muito preocupado, e essa é a história do Instituto Venire contra Factum Proprio, é um foco muito nas relações privadas. Mas a gente já observa de forma muito frequente a utilização pela jurisprudência do venire contra Factum Proprio nas relações de direito público também, como é o caso do direito tributário, e também muito na área do direito processual civil. Eu gostaria de uma análise da professora a respeito desse tema, uma vez que o venire contra factum próprio integra ou tem alguma relação muito forte com o abuso de direito, e o abuso de direito é um tema geral de direito. Então, eu gostaria de ouvir uma análise da professora a respeito dessa tendência que se verifica no direito brasileiro. Muito obrigada. De fato, a minha dissertação procurou analisar a proibição de contradizer os próprios comportamentos no âmbito do direito privado, no âmbito da teoria geral do direito privado. Por isso é que eu me detive a situações de direito privado, eminentemente. Eu não quis entrar na seara do direito público, porque, como se sabe, trata-se de um campo que é regido por princípios específicos, então achei que realmente eu correria o risco, ao fazê-lo, de tornar a tese realmente muito abrangente, muito grande, e eu correria assim, o risco de perder também o foco. Eu me concentrei nas relações privadas, mas isso não quer dizer que a aplicação da proibição de contradizer os próprios comportamentos, ela se resuma ao direito privado. Muito pelo contrário, como o senhor bem lembrou, hoje em dia, não diria farta, mas há alguma jurisprudência em que se nota a aplicação dessa figura no âmbito de relações estabelecidas com base no direito público. E o senhor destacou muito bem, o direito tributário tem sido um campo em que se tem aplicado essa figura, e também o direito administrativo. Agora realmente eu não me recordo bem, mas eu já me lembro de ter visto decisões em que se invocou a figura até para se resolver alguma questão relativa aos servidores públicos. Então, a figura é aplicada, ela não se resume apenas ao direito privado. E nem poderia se resumir, porque, como o senhor bem lembrou, a vedação de venire contra factum próprio, assim como a boa-fé, assim como o abuso do direito, é uma figura que se estende, tem a sua aplicação estendida por todo o direito. É claro que a sua formação, o seu tratamento dogmático, o seu tratamento doutrinário se fez eminentemente no âmbito do direito privado. Mas isso não quer dizer que esse conceito tenha ficado ali, tenha morrido ali, não. E nós sabemos que muitos conceitos do direito privado, eles são correntemente aplicados no âmbito do direito público. Então, justamente por esse caráter amplo, né, e também pelo fato de que a tutela da confiança, ela é perseguida pelo direito de modo geral, é que se pode defender sim, e há exemplos jurisprudenciais nesse sentido, a aplicação da vedação de contradizer os próprios comportamentos também no direito público. Professor Flávio Salles. De qualquer maneira, o que nós estamos vendo, professora Helena, é que o comportamento é um comportamento do ser humano, não é? Seja ele na esfera pública, seja ele na esfera privada, e a própria natureza do ser humano, que a senhora também ressaltou, ela nos leva a incidência a incidência muitas vezes da própria contradição. Quer dizer, o ser humano por si só, ele traz
dentro de si a contradição. Nesse contexto, então, a aplicação do princípio também no direito público, eu acho que o professor lembrou bem, o professor Aiston lembrou bem, está absolutamente aplicável. Eu voltaria um pouco aos princípios, quer dizer, na realidade, a lei, quando estabelece regras muito delimitadas e hipóteses muito definidas, ela está fazendo, ela está restringindo a aplicação do direito, quando na realidade o que nós temos no direito é a imaginação, quer dizer, o ser humano não tem limites na sua imaginação. Então, no momento em que há uma regra pré-estabelecida na lei, a imaginação do ser humano busca como ultrapassar aquela limitação. Nesse contexto, então, quando a senhora diz da presença do juiz, da atuação do juiz para definir, para decidir sobre as contradições existentes e a falta que leva à falta de confiança entre as pessoas, entre os pares, eu diria mais, quer dizer, eu diria que são os princípios que dão ao juiz a segurança pelo bem decidir, e não as hipóteses apenas elencadas no texto legal. Tá? Então, dentro desse contexto, é que eu faço referência à sua colocação e acho que realmente é isso. Nós temos, o juiz tem a base de um juiz ao decidir, tem que ser os princípios. Princípios todos eles, princípios éticos, princípios morais, princípios jurídicos, todos os princípios que nos trazem a boa convivência e a segurança de uma convivência dentro de parâmetros de justiça. Bom, eu penso que essas previsões legais, que são muito minuciosas, elas têm um certo valor no sentido de possibilitar às pessoas em geral, ao juiz, o conhecimento das normas que vão ser aplicadas àquele caso previsto ali. Ou seja, essas previsões atendem à ideia de promover a certeza, de promover a segurança no âmbito das relações jurídicas, o que é muito salutar. Agora, o problema se cria no momento em que essas normas elas são rigorosamente aplicadas, desconhecendo-se outras variáveis que possam eventualmente influir ali naquele caso e recomendar excepcionalmente o afastamento daquela previsão. E nesse sentido é que eu procurei elaborar o meu raciocínio. Existe a necessidade de que se tente equilibrar a certeza dessas previsões, que essas previsões conferem, com a justiça do caso concreto, né? Aqueles elementos do caso concreto que não estão previstos ali na lei e que podem, enfim, conflito esse que pode se traduzir justamente nessa ideia de uma previsão minuciosa de um lado e os princípios de outro, a boa-fé de um outro, que, em última análise, representa justamente o conflito entre certeza e justiça. Professor Aiston. Bom, eu me fiz referência à legislação minuciosa e aí eu faço um paralelo entre o abuso nas relações civis comuns e o abuso na relação de consumo. Na realidade, nós temos uma dezena ou mais, acho que é mais de uma dezena, de comportamentos nas relações de consumo que são considerados como abusivas. E em todas essas descrições da norma, apesar de ser minudente, elas têm algumas válvulas de escape nas cláusulas gerais. Veja-se, por exemplo, a questão da iniquidade. O que é iniquidade? Está lá como um dos comportamentos considerados como comportamento abusivo nas relações de consumo. A questão das cláusulas que impeçam a proteção do consumidor, para que mais genérico do que isso. Então, se fizermos um estudo mais cuidadoso de todas aquelas cláusulas minuciosas que compõem o abuso de direito nas relações de consumo, nós vamos ver que ali há um leque muito grande para se utilizar essa ideia de se promover uma relação contratual equilibrada, justa.
Então foi nesse sentido que eu fiz esse paralelo entre as cláusulas minudentes na legislação e a necessidade de um tratamento mais genérico. E lembrando também de uma obra marco na língua portuguesa a respeito da boa-fé, que foi a obra do professor Menezes de Cordeiro, quando ele trata vários exemplos de situações tratadas na Alemanha como sendo venirem contra o factum próprio. E que se formos tratar na legislação brasileira, certamente vai encontrar uma regra no Código de Defesa do Consumidor que discipline aquela forma e que sempre se chega a um resultado semelhante ao que se chegou na Alemanha, se utilizando lá a cláusula da proibição de venir em contra factum próprio. Então, nesse quadro que eu faço essa afirmação. Aliás, esse questionamento. Será que o venir em contra factum próprio no Brasil tem a mesma expressão e a mesma abrangência que tem em outros sistemas? Muito obrigada. Bom, com relação a essas válvulas de escape, como o senhor colocou, que levariam ao temperamento mesmo, né, da rigidez legal, eu só gostaria de fazer uma ponderação, que elas são importantes sim. Agora, é importante também aplicá-las com extrema parcimônia, como eu já tinha dito. Por quê? Porque as leis, elas conferem segurança, mas essas válvulas de escape, essas cláusulas gerais, o próprio impedimento de venire contra factum próprio, todas essas cláusulas, elas, enfim, colocam exceções, né, aquela que seria a regra no caso concreto. E é por isso mesmo que tem que ser aplicadas com extrema parcimônia. E mais, elas têm que ter o seu conteúdo previamente definido. Porque senão realmente a aplicação fica abstrata, não se tem critério e corre-se o risco mesmo de que todo aquele conteúdo da lei, as regras, elas tenham realmente seu conteúdo esvaziado. Com relação à aplicação do impedimento de contradizer os próprios comportamentos no Brasil e na Alemanha, eu diria que realmente não há como estabelecer um paralelo idêntico, né? Um paralelo que tenha todos os seus pontos coincidentes. Mas eu acho que muitas das situações em que se aplica o venire contra factum próprio na Alemanha, elas se verificam no Brasil e não estão cobertas pela lei. O senhor citou o Código de Defesa do Consumidor. Realmente, o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê hipóteses específicas, mas e fora dele? E fora do âmbito dele? Né? Eu acho que essas hipóteses, elas pedem e reforçam a ideia da aplicação da proibição de venire contra factum próprio. Agradecimento à professora Helena de Carvalho e, claro, também parabenizá-la pela apresentação, bem como agradecer que a presença dos professores, o Aiston Henrique, que é professor de Direito do IESB, o Instituto de Ensino Superior de Brasília, bem como o professor Flávio Salles, que é professor de Direito do UniCeub. E eu quero aqui já me dirigir ao acadêmico. Você, acadêmico, pode trazer o seu trabalho para ser debatido aqui com a gente no programa Academia. Para isso é fácil, basta enviar um currículo com o título do seu trabalho para o e-mail academia@stf.jus.br. E você fica agora com o quadro Perfil, que hoje destaca um pouco da trajetória de Luiz Rafael Maier, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal. Luiz Rafael Maier nasceu em Monteiro, na Paraíba. Logo depois de se formar pela Faculdade de Direito de Recife, retornou à cidade natal, onde foi prefeito de 1944 a 45. De volta a Pernambuco, ingressou no Ministério Público do Estado por meio de concurso e atuou como promotor em diversos municípios por 10 anos. Na década de 50, ocupou diversos cargos no Ministério Público. Foi também professor universitário e advogado de entidades sindicais de trabalhadores. No âmbito federal, Rafael Maier foi assessor do Ministério da Fazenda, procurador do Conselho Administrativo de Defesa Econômica e consultor-geral da República. Em 1978, foi indicado para o Supremo Tribunal Federal pelo presidente Ernesto Geisel. Foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral e do STF. Ao aposentar-se em 1989,
passou a desempenhar atividades de advocacia e consultoria jurídica. A nação que se encontra a si mesma é a nação que afirma a soberania, realizando-se no Estado. E obrigado, e até o próximo programa.